Retomando então, pessoal, as nossas videoaulas, né? Vamos ver nessa videoaula a questão das opções de slide, né? Então, dentro das opções de slide, quando a gente dá 2 cliques nele, né, abre essa nova janela onde a gente tem a guia slide, a guia de camadas, de efeitos, de textos, né, e de sons. Algumas dessas guias possuem subguias dentro, por exemplo, a guia slide, né, que tem os estilos, tem as configurações, tem o background, né, então algumas orientações bastante distintas sobre o que fazer com cada slide. Então, só revisando aqui, né, eu posso, através de 2 cliques, acessar aquela janela. Na parte do slide, usar Slide Options ou Ctrl Enter. Uma coisa importante para a gente saber é que nosso projeto, né, como um todo, assim, dentro do ProShow Producer, ele trabalha em duas partes distintas, né? Uma que é o show como um todo, né, que a gente tem configurações do show, e outra que é a configuração de cada slide, né? Então, algumas vezes aí a gente vai trabalhar com a parte de show quando a gente quer aplicar para todos os slides, né, uma mesma configuração, e quando a gente quer individual a gente sempre vai usar a opção do slide, tá? Então, Ctrl Enter aí. E vamos trabalhar então, né, com as nossas opções aqui, tá? Primeiro então, pessoal, para terem conhecimento, a guia slide, né, que ela tem as subguias de estilo, né? Então aqui a gente tem alguns estilos, né, já que a gente pode aplicar no nosso slide pré-configurados, tá? Existe também a opção de criar um novo estilo, ou dar uma modificada nesse estilo, tá? A gente tem algumas opções, baixar de repente estilos novos na internet, tá? Então, vou pegar aqui o Moving Background, né, para dar uma olhada. O que vai acontecer aqui, né? Aqui, enquanto eu não aplicar esse estilo, ele vai estar me mostrando, né, o que vai fazer. Nesse caso, ele aplica um movimento na mesma imagem no fundo, lá, tá? E vai trazendo um zoom aí na imagem com uma aproximação no centro, tá? Então, esse seria um exemplo. Tem a foto border, né, que daí a foto vai se aproximando no centro, mas fica uma borda, o resto fica com a cor definida no background, que a gente vai ver mais tarde, né? Então, outro efeito aí, a questão de uma foto entrando com o fundo já permanente, né, atrás, tá? Então vou pegar esse aqui para mostrar para vocês como é que funciona, né? Vou dar um aplicar aqui para ele, né, na realidade jogar esse efeito, né, no slide lá. Então jogou o efeito, ele criou, ele deu uma mensagem lá que ele precisa usar uma outra camada que seja background, né, para ficar no fundo daquela minha imagem inicial, né? E aqui eu tenho então as opções de poder, né, arrumar a minha imagem background conforme as camadas, né, as layers, botar na posição que eu quero. Então, por exemplo, aqui se eu puxar mais para cá, vocês estão vendo que ele está encaminhando, né? A coisa seria a posição que a imagem vai correr essa linha. Então, ele vai sair de um ponto, vai estar puxando essa imagem na diagonal, né? Seria o ponto inicial e o ponto final de correr a imagem, tá? Então, aí só para vocês terem um pouco de ideia de como vai ser feita a movimentação, né? Então eu posso deixar aqui um pouquinho mais para o lado, né, para que essa imagem passe. Posso pegar a imagem 1 aqui, ó, que ela está no centro prolongando, posso jogar ela um pouquinho mais para um lado para que eu possa enxergar a imagem do fundo, né? Então, aplicar um estilo na minha camada, né, dessa forma. Se eu quiser, né, posso ampliar um pouquinho essa imagem, né? Posso aí fazer umas configurações que
esse estilo aí me permite fazer, tá? Aqui, pessoal, enquanto eu não apliquei, né, eu vejo a visualização. Agora, se eu quiser ver como ficou o preview, né, uma visualização do meu slide sem sair, eu posso clicar aqui depois de aplicado. Ó, ele vai me mostrar o efeito, né, de transição do slide, tá? Então, e mostra naquele slide atual até a iniciação do outro slide, tá? Então aqui vocês já podem ver como é que vai ficar a animação, né, até o encerramento do outro slide, tá? Então essa a categoria de estilos aí, né, assim de um modo bem rápido, tá? Vocês têm aí a opção de estar verificando depois cada uma delas. Existem outras opções dentro, né, ainda que vocês podem fazer, inserir mais camadas, tá? Então, um modo bem básico nesse primeiro momento. Slide Settings, né, na mesma guia do slides, tá? Vocês têm aí para botar um nome no slide, para criar uma nota, o tempo de transição do slide que a gente configurou na videoaula anterior, né, que é que a gente definiu aqui embaixo como 4.4 segundos, né, 4.0 segundos, tá? A gente pode definir então algumas regras de ações e estilos, né? Então para que durante a execução, tá? Se a gente deixar não, ele vai ficar padrão. Podemos, se a gente selecionar aí, por exemplo, para abrir uma URL, né? Então eu vou botar aí o destino, então posso fazer algumas coisas assim também, tá? Posso definir uma marca da água, né, para esse slide, ou como a gente vai ver, como falei para vocês que divide, né, em opções de slide, opções e shows, a gente vai ver lá nas opções do show, então para botar uma marca da água em todo o show, né, e para resetar então o slide em si como era anteriormente, tá? Na guia background, então a gente tem aí, como nesse caso, né, a gente tem aí, usou uma imagem para ficar de background que a gente editou, né? A gente não vai mudar essa configuração, eu vou mostrar para vocês depois quando a gente criar um background, um slide em branco lá, e vamos definir então uma cor do background para a gente trabalhar, né? Então a gente pode marcar as opções aqui de background e fazer os ajustes e tudo que a gente achar necessário, tá? Então aqui em relação, por exemplo, podemos selecionar uma imagem de background, podemos selecionar um gradiente, podemos selecionar uma cor sólida, tá? E assim por diante. Então, primeira guia, né, da nossa camada, das nossas opções do slide, está à vista, né, assim, de uma forma simples, a gente vai trabalhar mais. Então, a guia slide e as suas 3 opções, tá? Vou dar um OK aí e vou ver agora isso aqui como ficou, né, na realidade no meu vídeo. Vou puxar lá para o início, vou dar um play aqui, tá? Então agora a gente consegue ver um preview um pouco maior de como ficou essa animação nesse primeiro momento, tá? Próxima videoaula a gente vai trabalhar com as outras guias. Forte abraço e até a próxima aula.